Paz do Senhor, amados. Mais uma vez eu estou aqui na presença do Senhor Jesus Cristo, orando, buscando Sua presença, para cada dia mais estar pronto para fazer a Sua vontade, a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Levar a Sua palavra até aqueles que precisam, como eu preciso, porque apesar de eu estar sempre buscando o meu Deus Todo-Poderoso, não me exclui de estar necessitando sempre dele. Então nessa noite abençoada por Deus, está até chuviscando, eu queria levar uma palavra, falar algo especial para você, principalmente para você que ainda não é um servo de Deus, uma pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essa palavra é justamente para você que muitas vezes é convidado para ir numa igreja, ouvir a palavra de Deus por alguém que já serve ao Senhor Jesus, e muitas vezes você fica confuso com aquelas pessoas que falam em línguas estranhas, você não consegue entender o que eles estão falando, e muitas vezes fica constrangido quando está próximo de alguém que está falando em línguas estranhas. Então é sobre esse assunto que eu quero falar com você nessa noite, meu amado. Passar para você, para que você não venha a se preocupar no dia que você estiver dentro de uma igreja e a igreja for tomada pelo Espírito de Deus e as pessoas falarem em línguas estranhas, muitas pessoas de uma vez só, porque você não consegue entender o que eles estão falando, amados. Mas é como se fosse uma igreja que estivesse naquele momento todos glorificando a Deus. Claro que existem algumas mudanças. Se você observar uma pessoa que está falando em línguas estranhas e ela está chorando, falando em línguas estranhas, chorando, a maioria das vezes ela está se humilhando na presença de Deus ou agradecendo por algo que recebeu de Deus. Não é diferente, amados. Você não consegue entender o que ela está falando naquele momento, mas é como se ela estivesse dizendo: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu sabia que o Senhor ia me abençoar. Eu sabia que esse milagre ia acontecer na minha vida. Outras pessoas estão glorificando a Deus naquele momento, estão dizendo: só Tu és o Deus maravilhoso, só Tu és o Rei dos Reis, só Tu és o meu protetor, o meu consolador, aquele que supre a minha necessidade. Outras pessoas estão clamando a Ele, pedindo misericórdia por alguém da sua família que está talvez nas drogas ou nas mesas de bares. Só que você não entende porque elas estão falando em línguas estranhas, amados. Mas é isso. Não é nada que você não consiga observar e entender. Por mais que você não entenda o que eles estão falando, mas é exatamente isso que eu estou falando para você agora. Muitas vezes um pregador está pregando a palavra de Deus e na hora ele fala em línguas estranhas, bem na hora que ele está pregando a palavra de Deus. Aí muitas vezes você não entende, mas naquela hora ele só está dizendo: oh Deus maravilhoso, Deus da minha vida, só Tu podes todas as coisas. E depois ele retorna a falar da pregação. Muitas vezes ele fala justamente daquilo que está pregando, entendeu, amados? Então você tem o discernimento do Espírito de Deus um dia e você vai entender. No dia que você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai conseguir entender todas essas coisas que eu estou falando para você, porque você vai receber o Espírito Santo, amados. Quando eu cheguei na primeira congregação, na primeira igreja a qual eu frequentava, Igreja Internacional Fé e Milagres, amados, eu senti um desejo muito grande de falar em línguas estranhas quando eu observei um irmão
muito cheio da unção de Deus, que hoje ele é pastor Sérgio, que está em Recife, e a irmã Eronilza, que ainda é dessa congregação, dessa igreja internacional Fé e Milagres. Então, quando eu cheguei nesse lugar, eu observei eles dois, amados. E me deu um desejo tão grande de falar em línguas estranhas, falar igual eles. E eu guardei aquilo comigo, aquele desejo. E toda vez que eu entrava na igreja, que eu observava eles falando em línguas estranhas, me dava um desejo. E eu comecei a orar para Deus, amados. Só que eu orava para Deus em silêncio, só no meu pensamento, e pedia a Ele: Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas. É muito legal dizer só para Deus, eu falava só para Deus, amados. Eu não falava assim como eu estou falando com vocês, era no pensamento, nas minhas orações. Eu orei durante 3 noites e eu fui batizado pelo Espírito Santo. Deus me batizou no monte. Eu falo essa língua que às vezes eu falo aí, algumas pessoas que me acompanham no Facebook, que veem meus vídeos, já viram várias vezes eu falando essa língua estranha. Que na realidade isso não é uma língua estranha, mas essa é a verdadeira língua da gente, é a língua dos anjos, a que edifica, a que faz com que a gente clame a Deus e se aproxime mais dele naquela hora que a gente está falando em línguas estranhas. Muitas vezes a gente está falando com ele diretamente, é uma maravilha, amados. E edifica a gente, e edifica também as outras pessoas, porque me edificou, porque quando eu via o pastor Sérgio falar e a irmã Eronilza, me deu o desejo de falar em línguas estranhas, com um desejo tão grande, a qual eu orei para Deus, como eu falei para vocês, 3 vezes, 3 noites eu orei e fui batizado pelo Espírito Santo de Deus no monte. E foi uma maravilha, foi inesquecível, amados. Também eu queria falar para vocês, meus amados, sobre a unção do riso. A unção do riso, amado, existe verdadeiramente. Tem algumas pessoas que falam que não existe a unção do riso, mas que nem existe o inimigo, ele também é um copiador das coisas de Deus. Então, eu vou contar para vocês como foi que eu recebi essa unção do riso, amados. Eu tinha mais ou menos aproximadamente 25 anos, 26 anos de idade, mais ou menos. Eu ainda não tinha aceitado Jesus Cristo. E meu filho, com 3 anos de idade, ele quebrou o braço. E quando ele quebrou o braço, amados, foi uma parte pior da minha vida. Porque quando ele quebrou o braço, o bracinho dele quebrou total, encolheu. E eu fiquei tão agoniado que a gente correu para o hospital. E desde aquele dia foi uma batalha muito grande mesmo, uma batalha. E quando eu pensei que estava no final, mas tivemos que voltar no médico porque o nosso filho estava com febre toda hora, ele estava com uma febre muito alta. E quando nós fomos no João Lúcio, eu lembro como se fosse hoje, amados. Quando nós chegamos no hospital, o médico abriu, tirou o gesso, tinha os ferros atravessados de um lado para o outro. Ele estava com muita febre e quando a gente observou o bracinho dele, estava inchado, como se fosse um braço fofo e inchado. E o médico falou para mim: nós vamos ter que abrir o braço dele para raspar o osso porque ele está com infecção. E aí naquela hora eu me agoniei, amados, eu fiquei louco. E eu observei que tinha 3 pessoas que trabalhavam naquele hospital sentado e ele naquele momento estavam rindo de mim, amado. Mas não era as pessoas, era o próprio inimigo rindo através daquelas pessoas, era espiritual aquilo, amado. Então naquele momento ele observou a criança, mas não deu nenhum remédio e mandou nós voltar para casa, irmão. E eu comecei, quando eu saí de lá com a minha esposa, eu comecei a chorar sentado na sarjeta, descida do João Lúcio, Joãozinho. E aí eu chorei muito naquele lugar, fiquei pensando e viemos para casa, amado. Mas quando chegou em casa, Deus me tocou. E eu toquei no braço dele e comecei a orar, mas quando eu comecei a orar nele, uma coisa tão grande me tomou.
Meu filho naquela hora virou uma pedra de gelo, amados. Virou uma pedra de gelo. Passou a febre e eu comecei a sorrir, mas eu sorria tanto que eu não conseguia parar mais. E aí eu observei, naquele dia eu recebi a unção do riso, amados. E o mais incrível é que eu posso dizer para você o que significa a unção do riso verdadeiro. É quando você obtém uma vitória e você derrota o Satanás naquele momento, para a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. Por isso que a pessoa sorri. É um isso é um sorriso de vitória, amado, porque você, através de Jesus Cristo, derrotou o inimigo naquele momento. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Como tu és grande, Senhor, como tu és poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa nesse momento, Deus, que está passando por alguma dificuldade, que está precisando de alguma cura, Senhor. Ah, Deus, amém. Oh, aleluia. Deus te abençoe, amado. Fique com Deus e receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.